Carta do Apóstolo João, capítulo 3, verso 1 diz assim: Contemple que tipo de amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Gostaria de compartilhar algo com você que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias, acerca da identidade. Porque ao olhar para a minha geração, eu consigo enxergar muitas pessoas que parecem estar perdidas, pessoas que parecem estar estagnadas e o tempo está passando e elas como se esperassem algo extraordinário acontecer. Pessoas que passam uma vida em busca de uma identidade, que passam uma vida em busca de saber quem elas realmente são, ou até mesmo aquelas que assumem uma identidade imposta por terceiros a elas. Pessoas que acham que nasceram num tempo errado, numa família errada, para um propósito errado. Mas o interessante disso tudo é que essa ideia de assumir uma identidade que não é sua, de viver uma vida em busca de uma identidade, de ter essa personalidade fragmentada, não é de agora. Ao analisarmos as Escrituras, ao olharmos para a Bíblia, nós vemos muitos exemplos disso. Ao olharmos para a vida de Jacó, nós vemos que Jacó era alguém que tinha uma identidade pré-estabelecida desde o ventre. E não era estabelecida por pessoas, e sim pelo próprio Deus. Quando Rebeca estava grávida, Deus disse: olha, o maior vai servir o menor. A identidade de Jacó era a identidade de senhor, de alguém que seria servido. Só que nós vamos ver que no decorrer da história de Jacó, por influência da sua mãe, ele assumiu uma identidade que não é sua. Ele se vestiu de uma roupa que não era ajustada ao seu corpo. E quando Isaac, seu pai, estava velho, ele já estava com as suas vistas cansadas, e ele chamou o seu primogênito para derramar a bênção sobre ele. E Rebeca, a mãe de Jacó, disse: olha, o seu pai vai derramar a bênção sobre o seu irmão, pega as vestes dele, cobre a sua pele com pelos e recebe a bênção no lugar do seu irmão. E quando Jacó chega até Isaac, Isaac faz uma pergunta para ele. Ele diz assim: quem é você? Porque a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E Jacó dá uma resposta para Isaac, e aquela resposta determinaria como seriam os próximos anos da vida dele. E ele diz assim: eu sou Esaú. Ele acaba de assumir uma identidade que não era dele. A bênção de Deus seria derramada sobre ele na forma de Jacó, mas ele quis acelerar o processo. Ele recebeu a bênção como Esaú. E você conhece a história, o decorrer da história de Jacó, ele tem que fugir porque o seu irmão tenta matá-lo, ele é enganado pelo seu sogro, ele passa uma vida de decadência. E aquele que nasceu para ser senhor, parece que a vida dele toma um rumo totalmente diferente. Mas o mais lindo disso tudo é que um dia ele tem um encontro com Deus. E ao se encontrar com Deus, o anjo do Senhor faz uma pergunta para ele. A mesma pergunta que o seu pai Isaac tinha feito: quem é você? E agora a resposta dele é totalmente diferente. Isso determinaria como ele viveria os próximos anos. Ele não responde mais: eu sou Esaú. Ele responde: eu sou Jacó. E é como se ele entregasse agora ali aos pés do anjo do Senhor a sua personalidade fragmentada. Como se ele dissesse: olha, quando eu nasci, disseram que eu sou aquele que agarra. Quando eu recebi a bênção no lugar do meu irmão, disseram que eu sou o enganador, usurpador. Esse sou eu sou Jacó. E aí Deus: olha, muito bem, agora que você reconheceu quem você é, eu vou derramar a identidade que eu quero para você. Você não é mais Jacó, você não é mais aquele que agarra, não é mais aquele que engana. Agora você é Israel, príncipe de Deus. Porque é isso que acontece quando nós assumimos quem nós verdadeiramente somos. Deus derrama sobre nós o que Ele quer que nós sejamos. Não se trata da maneira que eu quero agir, e sim como Deus quer agir através de mim. Outro exemplo de alguém que tinha uma personalidade estabelecida é Sansão. Sansão era alguém que foi separado para ser santo, nazireu de Deus, e alguns votos deveriam ser cumpridos. Ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça, não poderia beber bebidas fortes, não poderia se relacionar com mulheres estrangeiras, não poderia tocar em nada morto. E era exatamente esses votos que o fazia diferente de todos os outros. Só que ao decorrer da história de Sansão, ele começa a ter a sua personalidade fragmentada. E não é no momento que Dalila corta os seus cabelos. Antes disso, esses votos que o fazia diferente de todos os outros foram quebrados, um a um. Sansão bebeu bebida forte,
tocou em cadáver, se relacionou com mulher estrangeira e o único atributo que ainda restava da sua identidade eram os seus cabelos. Mas no momento que ele entrega isso na mão de Dalila e ele tem os seus cabelos cortados, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor se afasta de Sansão. Eram esses atributos, era o Espírito do Senhor na vida dele que o tornava diferente de todos os outros. Era isso que estabelecia a identidade dele. Mas no momento que ele perde isso, ele se torna comum, ele se torna como todos os outros homens. E a história de Sansão começa a entrar em decadência. Ele fica cego, ele é levado como escravo e ele começa a trabalhar em um moinho. E essas três coisas que acontecem com ele tipifica exatamente o que acontece quando alguém perde uma personalidade. Nós ficamos cegos, os nossos olhos espirituais são fechados e nós não conseguimos enxergar mais nada à nossa volta. Nós somos escravos do pecado. A liberdade que nós tínhamos em Cristo já não existe mais. Agora somos aprisionados e somos condenados a trabalhar em um moinho. Nós começamos a girar em torno dos nossos sonhos, das nossas perspectivas, dos nossos objetivos, mas nós não saímos do lugar. Mas como Deus é misericordioso, Sansão nos últimos instantes ele clamou mais uma vez por Deus. E ele morreu fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. Ele morreu com a sua identidade, ele nasceu para derrotar os filisteus, para libertar o povo de Deus. E no momento da sua morte, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Mas existem também aquelas pessoas que não tiveram essa identidade estabelecida desde o início. E Davi é um exemplo disso. E eu gosto muito de falar de Davi porque Davi era alguém que tinha tudo para ter essa personalidade fragmentada. Davi era rejeitado, sofria preconceito por causa da sua aparência. E você que já sofreu algum tipo de preconceito por causa da sua aparência, do seu modo de falar, do seu modo de agir, sabe o quanto isso é ruim. Mas você sofrer preconceito fora do seu âmbito familiar é uma coisa. Mas você sofrer preconceito dentro de casa, eu imagino o quanto isso deve ser ruim. E Davi era essa pessoa, rejeitado, sofria preconceito por causa da sua aparência. Mas a Bíblia nos deixa claro que em nenhum momento ele permitiu que isso abalasse a sua personalidade, que isso abalasse a sua identidade, a ponto de Deus olhar para Davi e dizer: este é o homem segundo o meu coração. E Davi é ungido rei de Israel, e no momento que ele é ungido, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E esse era um dos requisitos para ser rei, precisava ser ungido e ter o Espírito do Senhor. O rei da época, Saul, já não possuía mais o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se afastou dele. Então Davi era o rei. Só que o interessante é que após ele ser ungido, receber o Espírito do Senhor, ele continuou como pastor de ovelhas. Porque quando você reconhece quem você é, quando você assume a sua identidade, identidade gera maturidade. E Davi teve maturidade o suficiente para esperar o tempo certo de ser rei. Talvez se fosse algum de nós, ao sermos ungidos, ao recebermos o Espírito do Senhor, sairíamos correndo em direção ao trono, tentaríamos tomar o trono da nossa maneira, no nosso tempo, da nossa forma, mas não, Davi soube esperar o tempo certo. E certa vez, quando os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, Jessé, pai de Davi, o enviou para levar alimento aos seus irmãos. E quando ele chega lá, ele se depara com aquele cenário, ele vê o gigante Golias desafiando e afrontando o povo de Deus. E ele fica completamente inconformado, ele vai até Saul, diz que ele vai lutar contra o gigante. E quando ele chega até Saul, Saul coloca a sua armadura em Davi. A intenção de Saul não era ruim, porque Saul estava dando o melhor que ele tinha para Davi. Porque naturalmente era impossível Davi vencer o gigante. No mínimo ele precisaria de uma armadura, de uma espada, de um capacete. Então Saul coloca a sua armadura em Davi. Mas a Bíblia nos diz que quando ele veste aquela armadura, ele não consegue se movimentar. E é exatamente isso que acontece quando nós assumimos uma identidade que não é nossa. Quando nós nos vestimos de uma roupa que não foi ajustada ao nosso corpo. Nós não conseguimos nos movimentar. Nós não temos estratégia, nós não temos saída. Quem sabe, se fosse alguém que não tivesse uma maturidade espiritual, pensaria: olha, já fui ungido rei, já recebi o Espírito do Senhor e agora eu estou com a armadura do rei. Este é o momento, esse é o momento de brilhar, é com essa armadura que eu vou vencer.
Mas não, Davi assumiu a sua verdadeira identidade. Ele pegou o seu cajado de pastor, o seu alforje de pastor. É como se ele dissesse, foi com isso aqui que Deus me livrou do urso, foi com isso aqui que Deus me livrou do leão, e é com isso aqui que ele vai me livrar da mão do gigante. Davi venceu o gigante naquilo que ele era melhor, ele assumiu a sua verdadeira identidade. No momento que ele pega o seu alforje, o seu cajado, ele enxerga o ribeiro. Porque quando nós assumimos a nossa verdadeira identidade, nós enxergamos saída. Deus nos dá estratégia, que você possa reconhecer qual é a sua verdadeira identidade e não aquilo que as pessoas colocaram sobre você e não aquilo que você quer ser, mas a identidade que Deus quer para a sua vida. Não a forma que você faz, e sim como Deus quer fazer através de você. Que você possa reconhecer quem você realmente é em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.